O oscilador Colpitts foi desenvolvido pelo estadunidense Edwin Colpitts em 1918. Ele consiste em uma malha de realimentação ligada a um amplificador que pode ser um único transistor, com um apresentado ou um amplificador operacional. Com a malha de realimentação, podemos utilizar um circuito LC de forma a gerar sinais senoidais. Para entendermos como o oscilador Colpitts funciona, vamos fazer a análise do circuito apresentado. Seguindo o critério de Barkhouse, para que a oscilação se mantenha, precisamos de um ganho e de uma malha de realimentação positiva. Para entendermos esse circuito, devemos levar em consideração de que nele há dois comportamentos para a corrente, que se completam. Vamos chamar de circuito CC ou de análise CC quando estivermos avaliando apenas a etapa em que o fluxo de corrente é contínuo, ou seja, quando a corrente vai de VCC até o terra do circuito. A outra etapa vamos chamar de circuito AC ou de análise AC. É no circuito AC que irá ocorrer a oscilação, e ele é chamado de AC pois o fluxo de corrente nesse circuito ora vai de VCC até o terra do circuito, ora vai do terra até o VCC do circuito. O comportamento final do circuito é a soma da análise CC e AC. Podemos fazer esse procedimento devido ao teorema da sobreposição em análise do circuito, que indica que podemos avaliar o efeito de cada fonte de forma separada e somar os resultados para termos a resposta global. No caso do oscilador Colpitts apresentado, estamos utilizando um transistor. Para que ele possa fornecer um ganho, devemos polarizar ele de forma que ele possa operar no seu ponto quiescente. Quem faz isso são os resistores R1 e R2 do circuito. De forma a evitar a saturação de corrente no transistor, o resistor R3 foi colocado nele. Em alguns casos, o resistor R3 pode ser substituído por um indutor de choke, de forma a desacoplar o circuito AC da fonte de alimentação. Já o resistor RE é o resistor do emissor, e a sua função é dar estabilidade térmica e auxiliar no ganho CC do transistor, oferecendo uma realimentação de tensão baseada na corrente que passa por ele. Os elementos em destaque devem ser utilizados na nossa análise CC do circuito, e eles são responsáveis pelo ganho do transistor e estabilidade da oscilação. Os capacitores Cin e Cout têm como função impedir a passagem de corrente contínua e, dessa forma, eles trabalham como elementos para desacoplar o circuito CC do circuito AC. O capacitor CE tem como objetivo oferecer uma baixa impedância à passagem de corrente AC do emissor do transistor. Assim, a realimentação AC não irá interferir no ganho do transistor, o que poderia levar à desestabilização da oscilação. Os valores de capacitância Cin, Cout e Ce devem ser escolhidos para que haja uma baixa impedância para a análise AC e uma elevada impedância para a análise CC. Como malha de realimentação, temos o circuito tanque composto por dois capacitores, o C1 e o C2, e pelo indutor L1. A função desse circuito tanque é oferecer uma variação de 180 graus na fase da frequência de oscilação desejada. Reparem que a realimentação do circuito é na base do transistor, o que fornece uma realimentação negativa. Como o circuito tanque oferece uma defasagem de 180 graus e a realimentação negativa também gera uma defasagem de 180 graus, então, ao total, temos uma defasagem de 360 graus ou 0 graus, indicado no critério de Barkhouse para que a oscilação se mantenha. Como se trata de um circuito com transistor, para procedermos à análise dele, vamos fazer a modelagem π do circuito. A modelagem π é um circuito equivalente no qual substituímos o transistor por uma fonte corrente controlada por corrente. Neste caso, a corrente que entra na base é amplificada pelo transistor, sendo esse ganho descrito pela fonte de corrente controlada por corrente. Através dessa modelagem π, podemos dizer que o somatório de correntes devem ser iguais a zero quando analisamos o coletor. Então, IB' vezes A parênteses Rπ vezes S vezes C2 mais 1, fecha parênteses, mais HPE vezes IB mais IB' vezes abre colchetes, abre parênteses, Rπ vezes S vezes C2 mais 1, fecha parênteses, vezes S vezes L1 mais Rπ, fecha colchetes, vezes abre parênteses, 1 sobre R0 mais S vezes C1, fecha parênteses, é igual a zero.
onde IB é a corrente na base do transistor, IB' é a corrente na malha final da modelagem π e HPE é o ganho do transistor. Analisando a malha do nosso circuito e as realimentações de corrente, podemos escrever o ganho dele como sendo beta vezes A é igual a IB' dividido por IB, que é igual a menos HPE dividido por abre chaves, abre parênteses, R vezes S vezes C2 mais 1, fecha parênteses, mais, abre cochetes, abre parênteses, Rπ vezes S vezes C2 mais 1, fecha parênteses, vezes S vezes L1 mais Rπ, fecha cochetes, vezes, abre parênteses, 1 sobre R0 mais S vezes C1, fecha parênteses, fecha chaves. Organizando essa equação, chegamos então à conclusão de que o ganho beta vezes A é igual a menos HPE dividido por, abre cochetes, S ao cubo vezes L1 vezes C1 vezes C2 vezes Rπ mais S ao quadrado vezes, abre parênteses, L1 vezes C2 vezes Rπ sobre R0 mais L1 vezes C1, fecha parênteses, mais S vezes, abre parênteses, Rπ vezes C2 mais L1 sobre R0 mais Rπ vezes C1, fecha parênteses, mais Rπ sobre R0 mais 1, fecha cochetes. Para que haja oscilação, temos que fazer então que S é igual a J ômega 0. Fazendo isso, a equação do nosso ganho transforma-se então em beta vezes A, que é igual a menos HPE dividido por, abre cochetes, menos J ômega 0 ao cubo vezes L1 vezes C1 vezes C2 vezes Rπ menos ômega 0 ao quadrado vezes, abre parênteses, L1 vezes C2 vezes Rπ dividido por R0 mais L1 vezes C1, fecha parênteses, mais J vezes ômega 0 vezes, abre parênteses, Rπ C2 mais L1 dividido por R0 mais Rπ vezes C1, fecha parênteses, mais Rπ sobre R0 mais 1, fecha cochetes. Utilizando o critério de Barkhouse, mais especificamente na etapa em que diz que a defasagem do ganho deve ser igual a zero, e se pegarmos então a equação anterior que descreve o ganho e extrairmos apenas os termos que contenham J, porque são eles que controlam a fase, e fazer com que esses termos sejam iguais a zero, chegamos à conclusão de que o ômega 0 é igual a 1 sobre a raiz de L1C equivalente, em que C equivalente é a combinação em série dos capacitores C1 e C2. Ainda utilizando o critério de Barkhouse, temos que o módulo do ganho deve ser igual a 1. Pegando termos que não contenham J, pois eles controlam apenas a fase, chegamos à conclusão de que, para que ocorra a oscilação, HPE deve ser maior do que C2 sobre C1 vezes Rπ sobre R0 mais C1 sobre C2.